Confira o quadro de entrevista que começa agora e saiba um pouco mais sobre este grande benfeitor, Chico Xavier. Olá, que bom que estamos juntos. Começa agora o nosso bate-papo, a nossa entrevista. E nós temos aqui mais uma vez hoje a alegria, a honra de receber Carlos Augusto de São José. Seja muito bem-vindo, seu Carlos. É um prazer estar de volta com vocês. Carlos Augusto de São José, que para nós é um orientador, é um conselheiro, é um cristão, cuja vida é de integridade, pai de 7 filhos, espírita. Há quantos anos, seu Carlos? Quase 50? Quase, 48. 48 anos. E seu Carlos Augusto teve também na sua biografia, na sua experiência, a oportunidade de ter conhecido Chico Xavier. Muitas vezes. Recentemente nós fizemos aqui uma entrevista a respeito de Chico Xavier. E ao final ficou bem claro, seu Carlos, que o assunto não havia se esgotado. Perfeito. Então nós estamos aqui mais uma vez para falar um pouquinho mais a respeito dessa criatura que encantou o Brasil por décadas. E eu quero retomar, seu Carlos, uma pergunta que eu já havia feito naquela outra oportunidade. Quem é ou quem foi Chico Xavier? Inquestionavelmente, Chico Xavier foi o maior médium de todos os tempos na história da humanidade. Foi a mais expressiva, a mais potente antena psíquica. Eu costumo dizer que ele foi, durante décadas, a luz divina que brilhou acima do nevoeiro dos tormentos humanos. Deixou-nos um patrimônio de mais de 400 livros e tinha ele direito de cerca de 200 milhões de reais, os direitos autorais. E ele doou tudo às instituições de benemerência social. Bem diferente do que fazem muitos religiosos nos nossos dias, que usam o Cristo para servirem-se e enriquecem, contrariando os mandamentos abençoados do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, seu Carlos. O senhor sabe onde verdadeiramente Chico Xavier nasceu? Existem algumas controvérsias a respeito disso. É verdade. Há ainda no meio espírita alguma controvérsia. Muitos acham que ele nasceu em Uberaba. Não é verdadeiro. Ele nasceu em Pedro Leopoldo, que é pertencente à região metropolitana de Belo Horizonte. Dista aproximadamente 40 quilômetros. Em 1959, já com 49 anos de idade, foi que ele, então, se transferiu para Uberaba. Para Uberaba. Muito bem. Muitos espíritos, é verdade, escreveram por Chico Xavier ou somente André Luiz, Emmanuel ou Humberto de Campos, como algumas pessoas acham? Esses 3 são mais marcantes porque deixaram um acervo de obras psicográficas, um número bem expressivo, a partir de Emmanuel, de André Luiz, de Humberto de Campos. Realmente foram eles que deram mais contribuição nessa área, na publicação dos livros. Mas não foram só eles, muito pelo contrário. O escritor, jornalista Luciano da Costa e Silva, que foi o principal biógrafo de Chico Xavier e pesquisador das suas obras, levantou nada menos, nada mais do que 572 autores que escreveram sobre os mais diversos assuntos, não só de filosofia, de ciência, de religião, mas também de economia, a respeito da sociedade, dos problemas humanos, até mesmo há abordagens políticas e também nos trouxe conceituações dos prejuízos que o materialismo nos traz ao coração, abordou amplamente toda a sua arte psicográfica, amplamente essa questão do avassalador poder do materialismo nos nossos dias e, em contrapartida, também nos trouxe obras preciosíssimas que nos chamam a atenção para a necessidade da nossa espiritualização. O Chico ele recebeu homenagens durante a sua existência? Olha, foram muitas as homenagens. Hoje nós temos aí, basta consultar os meios, normalmente a internet, temos filmes, documentários, peças de teatro, títulos honorários de cidadão benemérito de dezenas de cidades. Mas eu considero que existem 2 homenagens que foram preciosas para a história dele. Essas não vão se apagar.
Uma delas foi essa, a medalha comemorativa que a Casa da Moeda fez em 2010, quando se completou 100 anos do nascimento, o seu primeiro centenário. Você quer dar uma viradinha lá para ver se a câmera pega? Dá para pegar assim? Tudo bem. Essa é do centenário. Ficou ótimo. Isso. Essa é a medalha, né, comemorativa da Casa da Moeda. E também a empresa brasileira de Correios e Telégrafos, que lançou o selo comemorativo, com a mesma finalidade de trazer ao público a lembrança desse homem notável, completando 100 anos nesse período, nessa data, né, de 2 de abril de 2010. 2010. Isso depois de desencarnado. E o senhor lembra de alguma que foi feita durante a sua encarnação? Isso daí te ocorre na memória? O Chico teve um número incontável de homenagens. Seria ocioso a gente enumerar, porque poderíamos lembrar de umas e não lembrar de outras. Eu considero que essas duas foram as primordiais, porque nos trazem a certeza de que 2 órgãos oficiais da República Brasileira se predispuseram a homenageá-lo, trazendo essas publicações, e inclusive há um livreto a respeito da empresa brasileira, da Casa da Moeda, falando da sua vida, da sua obra e tantas outras coisas mais relacionadas a ele. Em função desses números, seu Carlos, que o senhor passou, a quantidade de autores espirituais que escreveu por intermédio dele, das homenagens que ele recebeu, há quem possa pensar que Chico era um espírito puro, um espírito elevado. O que o senhor acha? O que o senhor pensa a respeito? Não resta a menor dúvida de que Chico Xavier é um espírito superior. Mas nós temos que entender, como o Espiritismo nos explica, que a superioridade no nosso planeta ela é relativa, não é absoluta. O Chico Xavier, obviamente, foi superior à grande maioria da sociedade. Não há nenhuma dúvida, não há o que obstar. Mas ele mesmo fazia questão de dizer que ele estava em processo de resgate. Portanto, ele foi um missionário, inequivocamente cumpriu muito bem, de maneira esplêndida, as suas tarefas, mas ele não é ainda um espírito puro. Espírito puro que nós conhecemos, o único foi Jesus, como muito bem Emmanuel nos chama a atenção, e as demais obras do Espiritismo. Puro só Jesus, que foi o nosso guia e modelo. Chico está muito abaixo de outras grandes autoridades que nós conhecemos, que escreveram, inclusive, pelas suas próprias mãos, como Bittencourt Sampaio, Bezerra de Menezes, o próprio Emmanuel tem um grau maior de evolução do que o Chico, tanto é que ele se fez o orientador, o benfeitor imediato desse grande médium. Mas ele tinha, nos seus encargos, as dores que ele deveria passar, ele tinha nas suas provações dificuldades, como, por exemplo, angina pectoris, ele tinha hérnia de disco, ele tinha inflamação da próstata e tantas outras coisas mais. Inclusive, muito cedo ficou cego de um olho. São provas testemunhais, inequívocas, claras, de que ele era um espírito também em processo de provação, que ele venceu com lhaneza, ele venceu com grandeza, não tem a menor dúvida quanto a isso. Entendi. Seu Carlos, como é que começou a mediunidade do Chico? Qual foi a sua primeira obra, o primeiro livro psicografado? E como é que ele conheceu, se aproximou dele, o Espírito Emmanuel? Na verdade, Chico Xavier sempre deixou claro que a sua mediunidade despertou aos 5 anos de idade, quando ele passou a ver a própria mãezinha diante dos olhos, que tentava consolá-lo diante das dificuldades que ele passava ao longo da sua vida junto à sua família muito pobre. Mais ostensivamente, a mediunidade dele se manifestou aos 17 anos, em 1927. E foi em 1931 que ele começou a psicografar a primeira grande obra, Parnaso de Além Túmulo, que mais tarde, em 1932, seria publicado pela Federação Espírita Brasileira. E foi exatamente quando ele psicografava a obra Parnaso de Além Túmulo, repito, em 1931, lá em Pedro Leopoldo, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, é que o Emmanuel lhe apareceu pela primeira vez. E então ele narra que Emmanuel surgiu atravessando a parede daquele modesto centro, fericamente iluminado, as luzes profusas, num formato de cruz,
que ele ficou profundamente emocionado. E depois Emmanuel, então, disse que tinha uma relação muito estreita com ele e que, se o Chico desejasse, pudesse e quisesse, que os dois trabalhariam juntos na seara do Senhor. Tudo bem, seu Carlos, a gente vai fazer um breve intervalo e já volta, porque tem mais perguntas que telespectadores fazem, curiosas, algumas delas a respeito da vida, da biografia de Chico Xavier. Fique conosco que a gente já volta. A Vida em Foco vai para uma breve pausa e logo retornaremos com o segundo bloco da entrevista. Voltamos com a entrevista. O tema de hoje é a trajetória terrena de Chico Xavier. Confira. Estamos de volta, seu Carlos Augusto. E estamos falando hoje a respeito de Chico Xavier. Pela segunda vez nós estamos trazendo dados, curiosidades a respeito da biografia desse que foi, segundo o senhor, o maior médium da história da humanidade. Seu Carlos, nós sabemos que, pelo menos dizem isso, né? Muitas personalidades artísticas, políticas, empresários se tornaram espíritas pela sua influência. Isso procede, seu Carlos? Sim, claro que procede. Eu, inclusive, tenho em mãos um discurso que fez o grande industrial brasileiro, Hermílio de Moraes, lá na Conferência Nacional das Indústrias de São Paulo, em que ele, no seu discurso, ele transcreve frases inteiras, textos inteiros da obra psicográfica de Chico Xavier. Além dele, tivemos outros, mas tivemos também no meio artístico, como, por exemplo, o Augusto César Vanucci, que era amicíssimo do Chico, espírita declarado, ele que criou o programa fantástico da TV Globo. E como Daniel Filho, que se encarregou de promover o filme a respeito de Chico Xavier, Lima Duarte, a Ana Maria Braga, o Paulo Figueiredo e muitos outros que nós poderíamos ir relacionando, porque há um número incontável, como Regina Casé, Juliana Paz, que se declararam abertamente espíritas. Mas interessante é que houve um fato marcante quando o Chico deu uma entrevista para a Hebe Camargo, lá na TV Bandeirantes, em São Paulo, e fez com que a Hebe se convertesse aos princípios espíritas sem deixar de ser católica. Isso é interessante. Ela, muito liberal, liberalíssima, ela tinha o seu culto aos santos, dizia-se católica, mas reverenciava a figura eminente de Chico e acreditava nos princípios espíritas. E ela ficou tão emocionada que, naquele momento, ela fez exatamente isso, como eu trouxe aqui, é uma cópia fiel de um cheque que ela deu para Chico Xavier de 2 milhões de cruzeiros. Hoje eu não sei propriamente quanto isso representa, mas está aqui. Foi uma doação que ela fez e deixou o Chico, até certo ponto, constrangido, porque o Chico não tinha o hábito, nunca teve, de ficar com nada, absolutamente nada. Tanto é que está provado que ele desencarnou absolutamente pobre. Até a casinha dele, que ele comprou com o dinheirinho dele, como funcionário aposentado do Ministério da Agricultura, ele doou para o grupo da Prece. E, imediatamente, para não constranger, não chatear a Hebe, ele, assim que saiu do estúdio, pegou o cheque de 2 milhões de cruzeiros e deu para a dona Nena Galvez, diretora de uma instituição de benemerência social, de promoção social, lá da capital do estado de São Paulo. Eu me lembro dessa entrevista, eu acho que era a Hebe Camargo e a Glória Menezes, é isso? Juntas? Possivelmente, sim. Elas eram muito amigas, inclusive Nair Belo também, que recebeu uma carta do filho através do Chico, que a deixou emocionadíssima, porque o filho dizia coisas que nem ela sabia, como, por exemplo, parentes já desencarnados, que ela foi pesquisar, ela declarou isso e foi encontrar nos mais velhos da família a certeza daquilo que o Chico estava informando nessa carta para o filho. E o Chico, seu Carlos, ele era muito amado mesmo pelas pessoas, né? Olha, tudo que a gente possa dizer do Chico em relação ao amor que ele tinha da sociedade é muito pouco. Mas há, pelo menos assim, um fato que eu considero muito marcante. É quando ele desencarnou, em 30 de junho de 2002, ele foi sepultado 2 dias depois, em 2 de julho. E no dia do seu sepultamento, lá, conforme registro da Polícia Militar de Uberaba, tinha nada mais, nada menos, acompanhando o féretro,
200 mil pessoas. E antes disso, para simplesmente poder contemplar o rosto dele no caixão, tinha uma fila de mais de 4 quilômetros. E eram pessoas do Brasil inteiro que foram para lá, a fim de prestar sua última reverência a esse notável, a esse grande médium. Então, seu Carlos, nesses 2 minutos finais, quais fatos marcantes o senhor poderia trazer, elencar a respeito da vida de Chico Xavier? Muito rapidamente, eu gostaria de mostrar aqui uma psicografia em braille que ele fez na frente de uma multidão e que foi dado por uma senhora que era uma líder, quando viva, no meio de assistência aos nossos irmãos deficientes físicos. A outra é essa que ele recebeu em inglês, de trás para frente, que é a mediunidade espetacular, mas também especular, que só se pode ler diante do espelho. Considero esses dois os mais fortes demonstrativos da sua capacidade mediúnica. Não se tem nada que se compare a isso na história da humanidade. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de trazer? O senhor conheceu o Chico Xavier pessoalmente, hein, seu Carlos? Eu se tivesse um pouquinho mais de tempo, se você me permite, dá licença, caiu aqui pelado, lamentavelmente preciso desses papéis. Quando, em 1931, ele foi acompanhar o enterro de um amigo seu, lá em Pedro Leopoldo, ele tinha 21 anos de idade, o padre viu que ele estava e disse, você é o tal que recebe os espíritos? Ele disse, quando possível, quando eles querem. Ele disse, então, quero ver se você é capaz mesmo de receber. Tirou de dentro de uma pasta que ele tinha, uma folha de papel, rubricou e disse, receba aí uma mensagem para nós. E ele, então, recebeu esse soneto espetacular, que eu queria que vocês me dessem o direito de ler, porque são 30 segundos apenas para a nossa despedida, desse que foi considerado o mineiro do século, com mais de 700 mil votos em 2000, vencendo Juscelino Kubitschek, Santos Dumont. E em 2012, ele foi considerado o maior brasileiro de todos os tempos, numa pesquisa do SBT com a BBC de Londres. E então o Chico, com apenas 21 anos de idade, humildemente, acatou a solicitação do padre, que muito respeitosamente deu a ele papel, que diz assim, adeus, o sino plange em terna suavidade, no ambiente balsâmico da igreja. Entre as naves, no altar, em tudo adeja o perfume dos goivos da saudade. Lembre que ele estava no cemitério. Geme a viuvez, lamenta-se a orfandade, e a alma que regressou do exílio beija a luz que resplandece que viceja na catedral azul da imensidade. Adeus, terra das minhas desventuras. Adeus, amados meus, diz nas alturas, a alma liberta, o azul do céu se engana. Adeus, choram as rosas desfolhadas. Adeus, clamam as vozes desoladas de quem ficou no exílio soluçando. Existiria algo de mais notável do que isso? Com 21 aninhos, atendendo um desafio em público, no dia do enterro de um amigo. Bem, seu Carlos. É algo de extraordinário. Extraordinário. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e a você que nos acompanhou. Fique conosco. A Vida em Foco ainda continua.